Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí pelo título, eu vou falar um pouco sobre como foi o meu semestre em cada um dos períodos, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo período. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Samia Raquel e aqui no canal eu abordo vários temas e um deles é fisioterapia. Se você já gosta desse tema, eu te peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Não esqueça de curtir esse vídeo para me ajudar, porque assim o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante, ele vai indicar para as outras pessoas e você vai estar me ajudando. Vou deixar a playlist aqui de fisioterapia. Não esqueçam de me seguir também lá no meu Instagram, que lá eu posto a minha rotina. Até vestir minha camisa da minha faculdade, de fisioterapia. Por conta que eu não tô indo assim pra faculdade, eu tava indo mais pra me fazer aulas práticas. Poucas vezes que eu fui, coloquei pra fazer o vídeo. Se eu ficar olhando um pouquinho assim pra baixo, é porque eu tô com o meu notebook aqui, pra me lembrar de todas as matérias direitinho. Porque querendo ou não, já faz o quê? 2 anos basicamente, né? Desde a vez que eu gravei os outros vídeos. É muita matéria pra me lembrar, então pra eu me passar tudo certinho, eu vou falar pra vocês aqui. Tô aqui com a minha agenda, essa é a agenda que eu usei desde o primeiro período. Tem bastante vídeo dela aqui no canal para vocês verem a forma que eu me organizo. Eu continuo usando, vou mostrar aqui para vocês. Eu me organizo dessa forma aqui, ó, colocando tudo que tem lá no portal, todos esses ok, que é uma atividade que eu fiz relacionada à matéria. Aí que tem notas de prova, de atividade aqui embaixo, ó. Aqui na frente eu coloco o período que tá e tal, tudo certinho para marcar. Então aqui essa agenda eu vou usar ela até acabar a minha faculdade mesmo, porque nela eu coloco mais só isso mesmo, notas, e para me situar assim, porque querendo ou não é muita matéria, é muita atividade no portal, tem bastante atividade que os professores mandam, então eu uso essa agenda aqui para me organizar, tanto na faculdade como também meus cursos que eu faço curso de ventosa terapia, faço curso de bandagem e liberação miofascial, então eu deixo tudo aqui organizado para me saber a aula que eu tô assistindo, para me ver as atividades e tudo, eu coloco aqui. Então essa é a minha agenda. As notas da minha prova, né, da minha faculdade, elas são bem diferentes, elas não são normais assim, tipo 7, 8, 9, 10, não. Provas que valem 1.500, tem prova que vale 2.500 para você passar a nota das duas provas, porque em um semestre que são 6 meses, por exemplo, de janeiro até junho é um período, julho é férias, aí de agosto a dezembro é outro período. Então em um ano a gente faz 2 períodos, para quem não sabe. E nesses 6 meses a gente faz 2 provas, prova de janeiro, fevereiro e março. Em março eu faço uma prova desses 3 meses e aí em junho eu faço outra prova relacionada a todo o conteúdo. Então a primeira prova ela é muito mais fácil do que a segunda, porque querendo ou não, os 3 primeiros meses são poucos assuntos. O valor da primeira prova vai ficar 1.000, 10 questões, cada questão vale 100. Da outra prova vale 4.000. Então, por exemplo, se eu fizer só a segunda prova valendo 4.000, eu tirar os 1.500 ou os 2.500, eu passo. Relacionada à bolsa, eu tenho um vídeo separado de cada uma das coisas que eu usei, tipo caderno, mostrei tudo. Não vou falar aqui também de caderno, porque eu mostrei nesses vídeos o meu caderno. Então, se vocês querem ver quais são os materiais do caderno que eu usei, tá nessa playlist, é só vocês irem lá, do primeiro período até o sétimo período. Os meus livros, a partir do quarto período, eu preferi livros digitais. Eles disponibilizam o livro da forma digital e também para você baixar, tem no seu computador, que foi isso que eu fiz, estão todos aqui no meu computador os livros, e você pode também estar imprimindo. Eu não imprimi a partir do quarto período os meus livros, então todos eles são digitais até hoje, tá bom? No meu quarto período eu tive 5 matérias. A primeira matéria foi de cinesioterapia aplicada, a outra matéria foi diagnóstico cinético funcional, imagenologia de membros inferiores e coluna vertebral. A matéria que eu tive foi ética, política e cidadania, fisioterapia na saúde do atleta, recursos terapêuticos bioelétricos, térmicos e mecânicos. Então essas foram as 5 matérias que eu tive. Todas essas matérias aqui, cada um teve sua dificuldade, mas a matéria de cinesioterapia
fisioterapia aplicada, eu tive bastante dificuldade, porque querendo ou não é muito assunto. Ela aborda mais exercícios, patologias, todas essas coisas. Para você tratar essa patologia, você faz esse tipo de exercício. Eu tive muita dificuldade, assim, porque era muito assunto para absorver. Fui para a prova final, graças a Deus deu tudo certo. Foi a primeira vez e a única vez que eu fui para a prova final. Vou deixar aparecendo a minha nota nessa matéria, tá bom? Para vocês verem. A matéria de diagnóstico cinético funcional, ela também foi muito complexa. Nela, a gente estudou várias patologias relacionadas aos membros inferiores e à coluna vertebral. Então, ela também foi uma matéria difícil, mas deu tudo certo. Eu não fiquei prova final nela, passei direto mesmo, consegui os pontos. A matéria de ética política e sociedade foi muito fácil, porque falou mais sobre a ética da fisioterapia e também de sociedade. Política falou mais sobre a história política relacionada à fisioterapia. Sociedade falou como a gente deve tratar o nosso paciente, como é que é viver em sociedade, como é que tem que ser o nosso atendimento multidisciplinar. Deu tudo certo na minha prova também. E fisioterapia na saúde do atleta foi uma matéria, assim, bem média. Também não foi super fácil, porque a gente tá falando de atleta, tem bastante lesões e eu consegui os pontos. A matéria de recursos terapêuticos, ela foi uma matéria bem complexa. A gente viu bastante recursos, bastante mesmo. Na fisioterapia, graças a Deus, tem bastante recursos. E a gente viu os três: os bioelétricos, os térmicos e os mecânicos. Então, querendo ou não, a gente viu muita coisa dentro de uma matéria. E o que eu falo para vocês é: estudem por fora, porque se vocês forem pensar, estudei só o que o professor tá dando na sala de aula, não. Busquem aprender ainda mais, porque cada vez mais a tecnologia vai avançando, surgindo novos recursos, então vocês sempre tem que estar se atualizando. Eu achei uma média também, não achei tão difícil. Empreendedorismo, falou sobre empreendedorismo, foi bem legal e eu gostei muito. Não foi difícil, foi super fácil a matéria. Eles mostram bastante vídeo, bastante conteúdo e principalmente dão bastante dica. Então essas foram as matérias, as minhas notas de prova do quarto período. O que eu tenho para dizer para vocês desse período até agora foi um dos mais difíceis para mim, porque reuniu três, vamos dizer, das matérias assim que a gente vai mais utilizar. No quinto período eu tive a matéria de fisioterapia hospitalar, tive a matéria de fisioterapia na atenção primária, tive a matéria de fisioterapia na saúde da criança e do adolescente, tive a matéria também de fisioterapia na saúde da mulher e tive a matéria de fisioterapia na saúde do idoso. Esse quinto período para mim foi o melhor de todos. Gostei bastante porque aqui eu vi a fisioterapia como ela é em cada uma das áreas e eu me apaixonei ainda mais pela fisioterapia. A primeira, que é a fisioterapia hospitalar, ela foi uma das mais difíceis para mim. É uma responsabilidade muito grande, fisioterapeuta no hospital e principalmente na UTI. Você tem que saber tudo sobre gasometria, você tem que saber sobre o ventilador mecânico. Esse foi um período bem complicado para mim, porque eu vi essa matéria no momento de pandemia e foi complicado para mim, porque a gente viu vários casos de pessoas na UTI, não mostrava o paciente, mas a gente via fotos, né, com o paciente assim, e querendo ou não, a gente tava num momento muito difícil da pandemia. Quando eu tava no quinto período, foi bem complicado, porque foi o começo da Covid. Eu vi vários casos, a gente estudou, teve artigo, a gente estudou muito sobre a Covid. É muito complicado você ver uma pessoa no leito de UTI e você às vezes não saber. E os fisioterapeutas, eles ainda estavam conhecendo ainda a Covid. Ai, gente, é complicado falar disso. Poxa, já passou 2 anos, mas olha só o que acontece. Eu fiz curso também sobre a Covid e eu levo muito a sério isso, porque uma vez minha professora falou pra mim assim, que a gente deve cuidar de cada paciente, porque cada paciente é o amor da vida de alguém. Então, querendo ou não, a gente tá trabalhando com vidas, com pessoas. Muitas pessoas perderam um pai ou uma mãe. Não deve ser fácil. Eu não imagino a dor que essas pessoas estão sentindo. É por isso que eu me emociono, porque a gente se colocar no lugar do outro às vezes dói muito. Eu sou uma pessoa que eu me coloco muito no lugar das pessoas, eu penso muito. Imagina você perder o seu pai, a sua mãe. E esse semestre foi um semestre muito bom pra mim, muito bom mesmo. Graças a Deus. Mas quando chegou nessa parte de fisioterapia hospitalar, eu tive que ser muito forte. Querendo ou não, foi muito assustador no começo da pandemia. A gente não sabia o que era esse vírus. A prova pra mim, ela foi média. A matéria em si, o estudar da matéria foi muito difícil por conta disso. Que foi no período assim da pandemia,
A matéria de fisioterapia na atenção primária, ela foi bem fácil, por conta que a gente estudou mais sobre a fisioterapia nos postos, unidades básicas de saúde, então foi bem fácil, porque foi uma matéria específica para aquela área. Consegui minha nota, deu tudo certo, graças a Deus. Fisioterapia na saúde da criança e do adolescente, eu amei essa matéria. Amei estudar sobre os bebês, a evolução da criança, até sua adolescência. E a nota da prova, graças a Deus, deu super certo. Eu achei bem fácil essa matéria, gostei bastante. E a matéria de fisioterapia na saúde da mulher, eu também gostei bastante, porque a gente aprendeu bastante coisa sobre a saúde da mulher. Foi uma matéria fácil pra mim, eu consegui minhas notas. E a matéria de fisioterapia na saúde do idoso ganhou muito meu coração. Foi muito fácil essa matéria, ganhou muito meu coração, porque eu amo idoso. Idoso e criança é uma coisa que cativa muito meu coração, muito mesmo, porque pessoas assim, muito genuínas. Mas que o idoso às vezes tem aquele aspecto ranzinza, bravo, mas gente, é uma criança, como a gente tem que cuidar dele. A minha matéria de EAD foi sobre empregabilidade, falando sobre emprego, foi bem legal também. Então esse foi o meu 5º período. A partir do 4º período, eu tinha também outra matéria que era o desafio nota máxima. O desafio nota máxima, colocaram várias matérias: português, matemática, ciência, geografia, inglês. Colocavam também matérias relacionadas ao meu curso, tipo fisioterapia na saúde do idoso. Várias atividades, né? Várias perguntas. E aí a gente ia respondendo e acumulando pontos extras. E a gente precisava fazer esse desafio nota máxima também pra gente conseguir alcançar a nota de 3.500, pra gente ajudar na nossa nota. Aí no 6º período eu tive... A primeira matéria foi diagnóstico cinético funcional, imagenologia, mas só que agora é dos membros superiores, cabeça e tronco. Outra matéria foi de fisioterapia cardiopulmonar na saúde do adulto. A outra matéria foi fisioterapia e inovações. Outra matéria foi fisioterapia na saúde do neonato. A outra foi homem, cultura e sociedade. E teve mais uma que foi saúde coletiva. A matéria de diagnóstico cinético funcional, eu gostei bastante, mas ela foi difícil, complicada, mas deu tudo certo, graças a Deus. Teve a matéria de fisioterapia cardiopulmonar, porque pra mim foi muito difícil. Então foi muita coisa, mas deu tudo certo. Teve a matéria também de fisioterapia e inovações, não foi difícil, porque nessa matéria a gente estudou bastante sobre os avanços da fisioterapia relacionada à tecnologia. A matéria de fisioterapia na saúde do neonato, ela foi muito difícil. Nessa matéria a gente abordou muito a questão da criança prematura, de monitorização do bebê, saber tudo certinho. No adulto é de uma forma, na criança é de outra forma. Deu tudo certo. A matéria de homem, cultura e sociedade foi super de boa. A gente falou sobre a sociedade, o meio de convivência do homem, a cultura. Cada ser humano é de um jeito, a gente tem que tratar as pessoas todos, independente da classe social, da mesma forma. Deu tudo certo. A matéria de saúde coletiva, eu gostei também bastante. Aprendi muita coisa na matéria de saúde coletiva. Tem lugares que a gente vai ter que tratar todos os nossos pacientes no coletivo, e deu tudo certo no final. E o meu EAD foi de cultura digital. A gente fala um pouco da cultura de forma digital. Foi bem legal também o EAD e deu tudo certo, graças a Deus. Então esse foi o meu 6º período. De forma geral, gostei bastante. Teve as matérias difíceis, mas deu tudo certo. E aí a gente chega no último período, que é o 7º período, pra gente fechar com chave de ouro. A matéria de psicologia aplicada à saúde foi bem legal, porque, querendo ou não, a gente tá trabalhando com seres humanos, então a gente aprendeu muito a forma de se comunicar com o paciente. A gente precisa ver os sinais que o paciente está dando. Às vezes a gente está com um paciente depressivo, a gente precisa prestar atenção nessa conversa que a gente está tendo com o nosso paciente e, se possível, encaminhar ele para um especialista que vai ajudar aquele paciente, porque não adianta a gente ter um paciente na fisioterapia que está precisando de ajuda psicológica, querendo ou não, ele sempre vai estar doente. Então a gente precisa assim cuidar, ter esse cuidado com trabalhar juntamente com a equipe multidisciplinar, são os profissionais que estão ali para cuidar daquela pessoa. Aí tem um nutricionista, tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, tem um médico, tem um enfermeiro e vários outros profissionais, e aí os profissionais se unem para cuidar daquele paciente. Então é muito bom. E a minha nota nessa matéria foi muito boa. Tive também a matéria de Libras. Eu gostei bastante. Foi super diferente. Foi complicado aprender algumas coisas, mas deu tudo certo. Teve a matéria também de fisioterapia na saúde do trabalhador. Gostei muito, aprendi muita coisa. Então foi muito bom essa matéria. Deu pra gente aprender e absorver bastante coisa. Eu gostei muito e deu tudo certo. Consegui tirar uma nota boa. Essa matéria pra mim aqui foi fácil também, né? Fisioterapia na saúde
secundária, ela foi média, também não foi super fácil, não. Mas deu tudo certo nessa matéria. Aí a última matéria, que foi a matéria de fisioterapia musculoesquelética na saúde do adulto, essa matéria deu muito problema, porque nesse semestre eu tive 3 professores dessa matéria, por conta que a minha primeira professora, gente, basicamente, gente, não sabia dar muito aula, assim. Porque tem professor que é mais desenvolto na sala de aula, e tem uns que não são tanto. E essa minha professora, a minha primeira, ela não era tanto. Aí teve outra também que desistiu no meio do caminho, não sei o porquê, e teve outra até o final, graças a Deus, e deu certo. Alguns assuntos acumulados, e aí ela teve que correr no assunto para acabar, e aí foi muito rápido. Por isso, por essa troca de professor, aí não sabia onde a outra tinha parado, aí vai ver e tal, foi difícil, tornou difícil porque a gente viu um monte de assunto assim em pouco tempo. Então por isso se tornou difícil para mim, mas graças a Deus deu tudo certo. O ED foi de design, bem legal, gostei bastante. Mas em relação às provas, de acordo com o nível que eu fui falando para vocês, de ser fácil, médio ou difícil, a prova também, se a matéria era difícil, a prova se tornou difícil. Se a matéria era média, a prova era média. E se a matéria era fácil, a prova era fácil. De acordo com o que eu falei para vocês, foi também relacionado às provas, tá bom? Então, esse foi o meu 7º período. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque eu vou trazer muito mais vídeo aí, muito mais conteúdo relacionado à minha faculdade. Aí, quando eu estiver no 8º período, no 9º e no 10º, eu gravo os vídeos também pra vocês. Me sigam lá no meu Instagram, que eu sempre tô por lá, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!